Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar a teoria do amplificador de base comum e como ele pode ser usado para transformar o seu alto-falante num microfone. Vamos lá? O circuito básico do amplificador com base comum é mostrado na figura. O detalhe principal é que a base está aterrada em AC através do capacitor de base CB. Outro detalhe é que o sinal de entrada é aplicado no emissor e depois de amplificado é retirado no coletor. Vou mostrar como polarizar e como determinar o ganho de tensão. Num primeiro momento, fica difícil visualizar como esse circuito pode amplificar. Então, vamos ver isso. A tensão de entrada é VI, a resistência RI é a resistência interna do gerador de sinal, a resistência RL é a impedância de entrada do circuito seguinte. Vou agora fazer a análise para pequenos sinais AC, para mostrar como esse circuito amplifica. Para analisar como esse circuito amplifica os sinais AC, ele deve ser redesenhado com a base direto no terra. Isso acontece porque os capacitores são considerados um curto-circuito em AC. A impedância do estágio seguinte pode ser desconsiderada, mas a impedância da fonte do sinal, não. Mesmo sendo de baixo valor, ela deve ser levada em conta no amplificador de base comum. Claro que a fonte de tensão também é substituída por um curto-circuito em AC. Isso todo mundo está careca de saber. Esse é o modelo para pequenos sinais. O sinal de entrada é aplicado entre o emissor e a base. Então, o sinal de entrada será a corrente de emissor e será retirado no coletor. A tensão de saída será medida sobre a resistência de coletor. O modelo do transistor para base comum é um pouco diferente do modelo para emissor comum, porque aqui a corrente de base não é o mais importante, e sim as correntes de coletor e emissor. O ganho alfa faz exatamente isso, relaciona a corrente de coletor com a corrente de emissor. Ele não consta nos datasheets, porque é fácil de calcular a partir do ganho beta, que aparece nos datasheets como HFE. O ganho alfa é igual ao beta sobre beta mais 1. E se o beta for muito alto, igual ou maior do que 100, então o alfa será praticamente igual a 1. A corrente de coletor será igual à corrente de emissor, uma regrinha que a gente já vinha usando antes. Note que a corrente para calcular o alfa está saindo do emissor. Então, para o amplificador de base comum, é melhor usar o ganho de corrente alfa. Por isso, muitas vezes o alfa é chamado ganho de corrente em base comum. A resistência RE é a resistência de emissor interna do transistor. A resistência dinâmica não precisa multiplicar pelo beta como no caso do amplificador de emissor comum. Essa resistência é que vai determinar a corrente de emissor. Como a resistência de emissor interna do transistor normalmente é muito menor do que a resistência de emissor de polarização do emissor, então na maioria das vezes a resistência de emissor pode ser desprezada. Então o circuito para C fica mais simples ainda. Fica fácil calcular o ganho de tensão desse circuito, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Tudo começa determinando a corrente de emissor, e aí entra uma das principais características desse circuito, a sua baixa impedância de entrada. A impedância de entrada será a resistência de emissor interna do transistor, que normalmente é muito baixa. Por exemplo, para uma corrente de polarização de 2 mA, que é bastante comum, essa resistência vai ser somente 13 ohm. Se no primeiro momento desconsiderarmos a resistência interna da fonte do sinal, a corrente de emissor será simplesmente a tensão da fonte do sinal dividido pela resistência de emissor interna do transistor. Note que a corrente gerada pela fonte do sinal está no sentido contrário da corrente de emissor. Então a corrente de emissor será negativa. A corrente de coletor será o ganho alfa multiplicado pela corrente na resistência interna do transistor, ou considerar o ganho alfa igual a 1. Isso é verdade para transistores de beta maior ou igual a 100. O sinal negativo dessa corrente indica, na verdade, que ela está saindo do coletor, bem diferente do amplificador de emissor comum. Então, substituindo a corrente de emissor vista há pouco nessa equação, fica a corrente de coletor será igual a menos a tensão de entrada dividido pela resistência de emissor interna do transistor.
A corrente de coletor, ao circular pela resistência de coletor, gera a tensão de saída. Mas como a corrente de coletor está vindo do terra, a tensão de saída será negativa. Aqui acontece algo bem diferente do amplificador de emissor comum. Ao substituir a corrente de coletor gerada pela fonte de corrente do transistor, teremos menos com menos e pronto. A tensão de saída será positiva. Isso indica que esse amplificador não inverte o sinal como fazia o amplificador de emissor comum. O amplificador de base comum é um amplificador de alto ganho de tensão e não inverte o sinal de entrada, mas o ganho é similar ao amplificador de emissor comum. É a resistência de coletor dividido pela resistência de emissor interna do transistor. Veja o circuito da figura. Para polarizar é só seguir as mesmas regras do seguidor de emissor. Nesse circuito, a corrente de coletor foi fixada em 2 mA, mesmo valor usado na maioria dos circuitos amplificadores com emissor comum. Nossa missão é calcular a tensão de saída considerando que o sinal é fornecido por um gerador de sinais com amplitude de 10 mV de pico. Esse é um circuito para pequenos sinais, que tem a impedância interna de 50 ohm, valor típico dos geradores de sinais, antenas. Para circuito de áudio, os capacitores são eletrolíticos e a fonte de alimentação é de 9 V, uma bateriazinha simples. O ganho HFE típico do BC547 é de 300, bem alto. Esse é o modelo AC para pequenos sinais na configuração base comum. Com um ganho beta tão alto, podemos considerar o ganho alfa igual a 1 tranquilamente. O primeiro passo é calcular a resistência de emissor interna do transistor, sabendo que a corrente de coletor é 2 mA. É muito fácil, é só fazer 26 mV dividido por 2 mA. A resposta será 13 ohm. Quando você divide mV por mA, a resposta é em ohm. Esse é o circuito completo mostrando a resistência de emissor interna de 13 ohm. Como a resistência de 470 ohm é muito maior do que a resistência de 50 ohm e de 13 ohm, ela pode ser desconsiderada. Mas a resistência de 50 ohm da fonte de sinal não pode ser desconsiderada como fazíamos no amplificador de emissor comum. Aqui ela é da ordem da resistência interna do transistor. O ideal seria que a resistência interna do transistor tivesse o mesmo valor da resistência da fonte de sinal. Aí teríamos a máxima transferência de potência. Isso é possível. Basta diminuir a corrente de polarização para meio ampere. A resistência de emissor interna ficaria 26 mV dividido por meio ampere, resulta 52 ohm. Por isso, nesse tipo de circuito, as correntes de polarizações são bem baixinhas. Agora vamos analisar o circuito tentando determinar a tensão de saída VO em relação à tensão de entrada VI. Primeiro vamos calcular a corrente de entrada, a corrente de emissor. Isso parece ser estranho, a gente está acostumado a calcular a corrente de base primeiro. Aqui fica a tensão da fonte VI de 10 mV sobre a soma das resistências internas da fonte mais a resistência interna do transistor. Substituindo os valores e calculando, isso dá 0,158 mA. Mas aqui tem um detalhe importante. A corrente no emissor está no sentido contrário da polarização da tensão da fonte. Lembra no caso do emissor comum? A fonte empurrava a corrente para dentro da base. Aqui é o transistor que empurra a corrente para a fonte. Por isso, negativo. Sempre lembrando que todas as medidas das tensões AC e correntes AC são de pico. A corrente de coletor é dada pela fonte de corrente, mas como o alfa é igual a 1, então a corrente de coletor é igual à corrente de emissor. A corrente de coletor é igual a menos 0,158 mA. Observe o sinal menos, isso indica que na verdade a corrente está saindo do coletor. Eu poderia inverter o sentido da corrente de coletor, mas vou manter o sentido e vou manter o sinal negativo. Conhecendo a corrente de coletor, fica fácil calcular a tensão na saída VO. Aqui, como no emissor comum, a corrente de coletor vem do terra para o coletor. Então a tensão na saída VO é igual a menos a corrente de coletor multiplicada pela resistência de coletor. Mas acontece algo interessante. O menos da equação da tensão, ao multiplicar o menos 0,158 da corrente de coletor, se anula. E o resultado será positivo. Substituindo os valores e calculando, isso dá 0,349 volts de pico. Observe o sinal positivo. Isso indica que a tensão de saída não sai invertida, como no emissor comum. Sai em fase, amplificada, mas em fase. O ganho de tensão é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Substituindo os valores e calculando, isso dá 34,9.
O ganho teórico, visto antes, desconsiderando a resistência interna do gerador de sinal, era igual à resistência de coletor dividido pela resistência de emissor interna do transistor. Calculando assim, o ganho de tensão deveria ser 169. O ganho real ficou menor devido à resistência interna da fonte. Então, esse circuito é muito bom para amplificar sinais de fontes de baixa impedância, como um alto-falante de 8 ohm. Isso mesmo, um alto-falante pode ser usado como microfone. Ele tem a mesma estrutura de um microfone dinâmico, a bobina que se move dentro de um campo magnético criado por um ímã fixo. Você viu nesse tutorial como funciona um amplificador de base comum, viu como ele amplifica a tensão sem inverter o sinal e como ele possui baixa impedância de entrada. No próximo tutorial eu vou mostrar um exemplo prático de um circuito funcionando com um amplificador de microfone feito com um alto-falante. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!